Olá, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, a primeira vez em 2023. Então, muito especial. Está começando o ano aí, desejando muita luz, muita paz. Que esse encontro ele seja recheado de prosperidade, de amor, de presença divina em nosso lar e em nossas vidas, que venha fortalecendo aí os nossos objetivos e, acima de tudo, o nosso autoconhecimento. Acho que isso é uma das principais, né, oportunidades que o Espiritismo traz para nós. Nos conhecermos, conhecermos um pouco mais sobre o Evangelho, mas, acima de tudo, tentar vivê-lo, tentá-lo colocar na prática e ir sentindo o Evangelho vivo nas nossas atitudes, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de seguir o nosso dia a dia. Então, meu desejo de coração que esse ano seja assim maravilhoso e cheio de muitas oportunidades para todos nós. Vamos lá. Esse ano, a proposta que foi me colocada para essa palestra foi o capítulo 3 do livro Ceifa de Luz, e é no mundo afetivo. Esse capítulo, ele já começa com uma passagem de João, no capítulo 1, onde ele fala assim, se Deus amou todos nós, nos cabe também amar. Então a gente vai estar começando a falar, né, sobre as relações no mundo afetivo. E aí ele vem trazendo logo de início alguns pontos para a gente fazer uma reflexão bastante interessante. Uma delas é sobre a violência. Todos nós, de alguma maneira, não aceitamos, né, a violência em hipótese alguma, seja ela física, seja ela verbal, seja ela expressa de qualquer maneira. A violência tira a oportunidade da pessoa ser ela mesma e traz para nós um sentido de barbárie absurdo. Mas isso ainda é uma luta dentro de nós, e dentro do mundo afetivo a gente vê isso, porque ele traz uma coisa assim, nós amamos as pessoas que convivem conosco no nosso mundo, né, no nosso cerco afetivo. Porém, a reflexão aqui é o quanto muitas vezes, por nós amarmos, a gente coloca as nossas regras, a nossa maneira de ser, o nosso personalismo neste amor, obrigando a outra pessoa a ser do jeito, modelada da maneira como a gente gostaria que ela fosse. Isso não deixa de ser um tipo de violência, exigir que o outro seja como nós somos para condicionar o nosso amor. Então ele já começa trazendo essa reflexão. Será que na nossa convivência a gente não exige que tudo seja do nosso jeito? Se não for do nosso jeito, não nos serve? E aí ele vai desenrolando esse pensamento para a gente pensar assim: quanto estamos sendo violentos? O quanto a gente está querendo ali impor, né? Anular muitas vezes o outro para prevalecer a nossa maneira de ser. Isso vale para muitas coisas, gente, não só na nossa convivência, às vezes nos nossos ideais, na questão até religiosa. É difícil a gente conviver, às vezes, com pessoas que não têm a mesma religião. E não é tão difícil assim, não, é respeito. Não é difícil. Essa palavra, quando a gente fala assim, é difícil para mim conviver com o diferente. Então, será que é difícil? Uma questão de respeito de ambos os lados, de uma postura, de uma posição de vida, e da gente tentar tirar aprendizados de absolutamente tudo, porque o igual não ensina, né? Agora o diferente muitas vezes nos faz pensar. Ele traz ainda aqui assim, ó, que quando a gente encontra o diferente, a gente começa a reclamar, a gente começa a se sentir mal, a gente fica irritado porque não é do nosso jeito, porque não tá do jeito que a gente desenhou. E aí ele traz uma coisa assim, que a paz na alma, que todos nós buscamos, né? Ter paz nas nossas convivências, nas nossas relações, no nosso cerco afetivo, é requisito a uma compreensão que conhece que cada um de nós tem a nossa área de interesse, tem a nossa área de desenvolvimento, tem a nossa área de crescimento, tem a nossa área de contribuição para com o próximo. Então, reconhecer isso é reconhecer que a natureza também ela muda. Na natureza nem tudo é igual. E esse livro traz um exemplo riquíssimo para a gente ver assim. Ele fala assim, olha, todas as flores são flores, mas o gerânimo não tem as características do cravo, nem das rosas, nem das violetas.
Cada um tem o seu perfume. Cada um contribui de uma maneira para a natureza. Porém, todos são flores. E nós temos até o direito de escolher quais são aquelas que a gente gosta mais, aquelas que mais nos deixam alegre, mais nos transmite a sua energia, mas todas são flores. E todas ali têm funções totalmente diferentes. Ainda utilizando a natureza, esse capítulo ricamente fala assim sobre os frutos. Ele fala assim, ó, os frutos também são assim, né? São todos diferentes. A gente não pode comparar uma laranja com uma pera. Não tem nada a ver, nem o seu sabor, nem o seu cheiro, nem o seu formato. São diferentes. Às vezes até a maneira de cultivar tantas flores quanto os frutos são diferentes. As árvores são diferentes. Os pássaros são diferentes. Seus cantos são diferentes. E todos eles fazem parte da natureza. Então, por que que nós exigimos que tudo seja igual nessa orquestra do Pai? Por que que todos têm que pensar da mesma maneira, estar do mesmo lado? Então, é um convite enorme, não só de conhecimento, de detectar tudo que está ao nosso redor e de tudo que a gente pode desfrutar do que está ao nosso redor, mas com uma tamanha sabedoria, com tamanho respeito, com tamanha compreensão, com um respiro de permitir aprendizado, que é riquíssima essa passagem, que é riquíssima essa reflexão, sobretudo no mundo atual, onde a gente ouve falar, perdão, onde a gente ouve falar de tantas diferenças, de tantas maneiras, né, que as pessoas estão a cada dia exigindo o seu reconhecimento, exigindo a sua participação. Então, esse respeito, esse acolhimento das pessoas e esse crescimento que é proposto a cada um de nós é diferente. É possível, pode ser respeitoso dos dois lados, indo e vindo. Quem tanto clama por respeito, deve lembrar de respeitar. Quem tanto clama em colocar as suas ideias, né, expor as suas ideias, deve também aprender a ouvir. Isso é uma troca, isso é um aprendizado. E as diferenças nos faz todos, filhos do mesmo Pai. Todos, sem distinção, irmãos. Todos buscando por luz, felicidade, amor e presença. Presença do divino em nós. Todos estamos de alguma maneira tentando nos reconectar com Deus. Cada um do seu jeitinho, cada um com os seus valores, cada um com o seu potinho carregando o que tem, com as suas malas de vidas e vidas carregando o que tem. E nos cabe respeitar, nos cabe conviver. O livro diz assim, a mensagem diz assim, ó, é justo que a gente escolha aqueles que pensam, sentem e usufruem dos mesmos valores e de afinidades. Entretanto, se a gente ama alguém, e sobretudo esse texto vem falando muito sobre amor, quando a gente ama, a gente não condiciona. Se eu amo alguém, apesar de todas as diferenças, e que ela não comungue das mesmas ideias que a gente abstenha de violentar a cabeça com os nossos moldes. Quando eu amo alguém, eu entendo como essa pessoa é, como ela funciona, permito não assim, olha, usurpar o outro com as nossas violentas maneiras de pensar, de agir, com os moldes que até hoje para nós estão certos. Mas nesse processo de aprendizado, pode ser que a gente descubra que aquilo que a gente tinha tanta certeza não é bem assim, não é uma verdade absoluta. E a gente tem a oportunidade de aprender mais e de conhecer mais, tudo dentro de um conhecimento e princípios cristãos. Deus não dá cópias. Achei maravilhoso essa frase. Deus não dá cópias. Ninguém é igual a ninguém. Mas eu me lembro quando eu fazia o cursinho de preparatório, que meus professores diziam com muito carinho, né, meus instrutores naquela época, de que o mundo não seria o mesmo se um de nós não estivéssemos aqui. Que nós aqui, né, criados por Deus, fazemos a diferença e complementamos tudo isso. Então, olha a importância do todo, a importância que a gente tem na nossa vida na descoberta, mas principalmente no outro,
servindo, amando e seguindo. E por último, ele fala assim, olha, venhamos a ser nós mesmos. Então, assim, o fato de ser diferente, eu não preciso mudar, se eu não quiser mudar. A gente precisa ser a gente mesmo com os nossos valores, as nossas verdades. Mas que a gente aprenda a respeitar mutuamente, a ajudar, a servir uns para os outros. Porque o que o Pai espera de nós? Eu achei isso maravilhoso. Quando a gente está na nossa convivência, né? Convivência com o próximo, por afinidade ou não, com todas as diferenças, com todas as nossas, com a nossa iluminação, nós com a nossa e o outro com a dele. O que o Pai espera? Que a gente seja um para o outro. O que ele é para nós? Uma bênção. Você, eu, nós somos uma bênção por onde nós passamos. Nós abençoamos, nós servimos verdadeiramente. É isso que o Pai espera de nós. Que quando a gente estiver ali na ação da caridade, sejamos uma bênção. Não os julgadores, aqueles que estão apontando, sejamos uma bênção. Sejamos luz, sejamos claridade, sejamos um pouquinho do reflexo do que Jesus é na nossa vida, mediante tantas escuridões que nós já atravessamos. Então, que a gente possa refletir, conviver melhor nas nossas diferenças, conversar com respeito e tentar crescer e auxiliar as pessoas a crescerem com a gente, sem os moldes, sem as exigências assim de ser do jeito que a gente quer que seja, porque quando a gente ama o pacote completo, as coisas boas, a gente enxerga as coisas que não são tão boas e a gente torce para que um dia a luz venha sobre tudo aquilo que não é bom, esclareça e cresça. Um beijo enorme no coração de todos, que essa noite seja abençoada para todos nós. Muita luz, muita paz no coração.